todos vocês aí. Deixa eu limpar a tela aqui, ó. Limpou. Agora, hein? Que benção. Meus irmãos e amados irmãos, vim fazer uma live correndo. Vim fazer um ensino muito correndo, sobre um assunto polêmico. Assunto esse que eu deixei para muitos e muitos dias, deixei para muito tempo a tirar esse assunto, que hoje está uma guerra, né? Parece a guerra de farrapos, a guerra dos crentes, né? Os pentecostais falando em línguas e o outro já com gilete na mão e o outro já xarabacanta, queima os pelos, os pelos. As irmãs não param de mandar e-mail. Eu quero saber sobre depilação. Será que eu vou para o inferno? Ai, meu Deus! Uma guerra que é tão simples de ser resolvida. Simples, totalmente simples. E vocês vão aprender aqui como é muito simples. Queria agradecer ao pessoal do Instagram. Tenho certeza que vocês que estão aqui, muitas pessoas aí estavam lá no Instagram gritando. Ai, pastor Gilberto, uma hora eu cheguei lá e tinha uma boca desse tamanho, borboleta voando. Eu falei, meu Deus do céu, misericórdia. Irmãos, eu estou de viagem para a clínica de recuperação em outro estado. Então, para mim, é um motivo de muita alegria. Antes de ir para lá, passar para vocês o que está acontecendo com o meio deste povo. Que brigaiada é essa? Ai, só Deus. Coisa fácil, muito simples de resolver. Não deu like ainda? 386 likes, 670 pessoas. Eu não vou ensinar quando tiver 670. Não vou ensinar. Tem muita coisa legal para fazer por aqui. Vou deixar eles lá, porque não tem like. Muita coisa legal de fazer por aqui. Vou deixar eles lá, porque não tem like. Tô brincando, não deixar vocês não. Bom, então é só 700 pessoas que estavam curiosas. Tem mais de 2.000 pessoas curiosas com esse assunto. E realmente é um assunto que dá o que falar, tá certo? Mas pode ter certeza que vocês vão aí ficar bem discretamente a saber que eu não vou dar boi para ninguém, certo? Eu vou pregar o que está dentro da Bíblia Sagrada e vai ser complicado esse ensino. Enquanto tiver 1.000 pessoas eu começo. Não, tem que aproveitar. 1.000 pessoas eu começo. Certo? Compartilha lá. Vamos esperar 1.000 pessoas chegarem para a gente começar, porque é um assunto que deve realmente ser pautado. Vamos lá, 763 pessoas em 3 minutos. Vai ser uma bênção, vocês vão entender o que é, né, o temor da depilação, o temor de arrancar pelos do corpo, o que a Bíblia menciona e o que vamos falar hoje. Infelizmente, não vamos bater nem 1.000 pessoas ao vivo. Infeliz, você não compartilhou e essa pessoa vai ficar sem saber, né? Bom, mas eu tenho que pregar a minha parte, independente de quantas pessoas tem, eu tenho que fazer a minha parte, tá certo? Gabriel notificou vocês? Telegram notificou vocês? Então, não tem porquê as pessoas não querem entrar. Bom, igreja, Pai do Senhor Jesus, primeiramente eu queria já trazer vocês realmente um ensino não tão fácil, um ensino bem polêmico. É um ensino que vem trazendo gerações de brigas entre os líderes religiosos, entre a ascensão do poder de Cristo na sua doutrina. Lembrando vocês, nós temos que lembrar que a doutrina de Cristo não é saia no pé. A doutrina de Cristo não é cabelo longo. Negativo. A maior doutrina que Jesus nos deixou, ele disse, orai e vigiai sem cessar. Então essa é a maior doutrina. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aê, agora sim. Então a maior doutrina que Cristo deixou, meu Deus do céu, ainda esses 20. 1.000 pessoas têm que ouvir isso, senão eu vou começar e eles não vão entender. Vamos lá. Então a maior doutrina que Jesus deixou, né, foi a doutrina da oração, da perseverança na oração. Se você olhar bem, né, no estilo de Paulo pregar, ele começou a falar sobre uma ascensão da oração e da vigilância.
Começou a dizer para que a gente não deixasse de se comportar como filhos amados e continuamente vivendo para conhecer e prosseguir em conhecer Jesus Cristo. Então, nós devemos comportar que o maior apostolado que tem é seguir. Seguir quem? Jesus. Tá certo? Então, tudo na nossa vida, antes de ensinar, antes de fazer algum comportamento, devemos seguir a Cristo. E como devemos seguir a Cristo? Dentro da palavra. O que a palavra diz, devemos fazer. Mas tem um problema nisso. Alguém sabe qual é o problema? Tem um problema em seguir a palavra. E muito grave. Ainda mais nesse sentido de depilação. Por quê? Porque o problema aqui não é seguir a palavra. Se você pegar o livro na palavra, falar sobre arranca-pelos, depilações, você vai ver o livro de Levítico. É só um pouco que aborda um pouquinho sobre a questão daqueles jovens, né? Aqueles jovens que não tinham barba, não era destacado como um homem, né? E você vê que realmente quando raspavam os pelos, principalmente da cabeça, era humilhação. O Jó raspou com humilhação. Então é complicado, né? Pelos e baixo, pelos pubianos, pelos e pelos e pelos e pelos, tá certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E por favor, cabeça de lata, o céu não está de bronze, é a sua cabeça que está de lata, tá certo? O céu sempre foi aberto, é a sua mente que não abre. Quando o céu está aberto, a mente do cidadão e da irmã não abre, aí não tem comunicação entre o homem e Deus. Muitos falam, o céu está de bronze. Mentira, o céu está aberto, a sua cabeça que está fechada. Nós temos que abrir o raciocínio, a mente e a cabeça, tá bom? Cabecinha de lata, abre a tua visão, presta atenção em cada palavra que eu disser, a cada vírgula, a cada ponto, que esse ensino vai ser maravilhoso e todos nós vamos entender claramente as duas equipes. Como assim? Duas equipes? Como assim? Sim, duas equipes. Nós temos agora, estou falando com os carnais e estou falando com os espirituais. Então eu devo tentar aqui, decai, mandar. Ó, já estou sentindo o poder do Espírito. A carne já começou a se agredir. Falei em línguas com o poder do Espírito. E a carne já começou a se balançar. Então eles não combinam. Né? O poder da glória do Espírito contra a ascensão da carne. Aconteceu com Jesus e vai acontecer com você, comigo, com todos. Então, pega os seus cintos, aperta e vamos viajar. Ok, não é tão fácil pregar sobre esse assunto e ensinar. Porque tem um motivo importante. Não devemos seguir a palavra somente. Repete o que o Senhor falou. Não devemos seguir a palavra somente. Alguém aqui é contra o que eu falei? Alguém é contra? Não devemos só seguir a palavra? Vamos ver. Eu vou pegar você que pegar. Vamos lá. Não, se você falar, fica não vai por mim. Fala não. Eu não sou a favor. Alguém é contra? Põe contra. Sim, a Kelly é contra. Pode, fica à vontade em casa. O que você acha que eu acabei de falar? Alguém é contra? Não é só a palavra? Eu sou contra. Pode falar, não tem problema. Pô, gente, eu estou falando para a gente não seguir só a palavra. Hein, meus irmãos? Alguém aqui? Não podemos só seguir a palavra de Deus, meus irmãos. E isso a própria Bíblia falou para nós fazermos. Então vamos ver por que não podemos só seguir a palavra. Tá certo? Não podemos só seguir a palavra. Igreja, estamos falando sobre depilação. O que é depilação? Depilação, um gesto onde alguém pega um barbeador, alguma coisa, arranca os pelos que assim foi crescente em seu corpo. Corpo esse mortal. Devemos levar em consideração que o corpo é mortal. E essa palavra mortal vem de mortandade, de final de vida, aonde você um dia vai sepultar esse corpo. Então, nós temos uma atribuição entre o céu e a terra bem distintos. Por quê? Porque o corpo que você carrega, ele foi feito do pó da terra, ele foi feito da terra e, por consequentemente, nós sabemos que o Espírito do céu se manifestou em vida e trouxe para nós o Espírito de vida e nos tornou alma vivente. Então existe um Espírito que desceu e um corpo que foi formado aqui embaixo. Olha só, o corpo aqui e o Espírito desceu.
Quando desceu o Espírito na área de Adão, esse corpo começou a se levantar e andar. Ô, volta aqui, irmão. Voltou. Ainda bem que a minha mão voltou. Pensei que ela ia sair andando. Então, o corpo foi destinado a ser moradia daquele que entrou. O Espírito Santo, o de vida, entrou dentro do corpo. E a primeira vez que ele fez morada foi nesse exato momento. Ele desceu não somente para vivificar um homem de barro, mas sim para trazer a vivificação de um corpo de barro. Então, do pó foi feito e do pó retornará, e sabemos disso, por isso que se torna mortal. E por que mortal? Porque tirou a união do espírito de vida com o corpo que era para ser eterno. Você não acorda pensando em morrer. Ninguém acorda, porque todos nós fomos feitos para viver a eternidade. É por isso que você ainda não acorda para morrer. Não pense em morrer. Então, o que devemos entender? O espírito vem de cima e a carne fez embaixo. Então, eles lutam hoje um contra o outro, pois o mundo da carne é o mundo e o mundo do espírito é o céu, veio de lá. Então, essas concordâncias, elas vão se bater de uma forma muito, muito drástica. A depilação, ela para muitos é pecado e para muitos é higiene. Primeiramente, eu quero deixar já descartada essa porta. Nossa, tem um mosquito à noite, já viu isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Um mosquito fazendo hora extra, 10h20, um mosquito aparece no meio ao vivo. Impressionante. O que devemos entender o que vamos entender, que eu vou descartar já a equipe que diz e conserva a palavra em dizer higiene e depilação. Mentira. Descartado. Depilação não é higiene. Repete comigo em casa, depilação não é higiene. E não é. Nunca foi e nunca será. Tá certo? Imagine então o tempo de Cristo, onde não tinha, eles não se depilavam. De forma nenhuma, não tinha aparelho de depilações. Imagine Jesus chamar Jesus de porco, chamar Esaú. Se você for olhar a história, Esaú era peludo. Segundo a Bíblia Sagrada, Jacó precisou colocar pele de bicho. Imagina, de animais silvestres. Quanto é o pelo de um urso, alguma coisa assim, para mostrar ali para Isaac, cego. Tá aqui, tá bênção, meu filho. Então ele era cabeludo. Não é falta de higiene, isso é mentira de Satanás. Satanás mente desde o princípio. E esses pastores continuam falando que é falta. Não é. Cabelo não é porquice. Nem na comida. Porque é um acidente. Nem na comida. Não faz mal também comer cabelo. Acontece, um acidente, ninguém vai lá falar, vou fazer uma salada de cabelo. Não é, foi um acidente, infelizmente você tira o cabelinho e você continua comendo. Mas tem pessoas que, eu toque, minha unha quebrou. Não dá. Então a questão então tira essa classe de higiene, não é? E por que não é? Porque senão a mulher fala, não pode depilar a perna porque é falta de higiene. Peraí, então você está me chamando de porco, minha senhora? Eu tenho minha perna peluda, todos os homens têm a perna peluda, então eu sou porco. Eu sou porco. Vocês raspam a perna por higiene. E eu sou porco. Os homens, todo mundo é porco. Porque o homem não tem costume de raspar as pernas. E se raspar vai ser zoado na quebrada. Então eu sou porco. Eu sou porco. Né? Então não tem porquê. Não vem querer falar que é higiene e não raspar as pernas. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Calma que... Por isso que esse ensino, ele vai ter que levar vocês assim, ó, na manha. Porque aqui há muita gente falando, eu fui para o inferno e eu vi lá quem se depila. Calma aí que não vamos chegar a essa parte. Quem está gostando do ensino, dá glória a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu orei a Deus para dar esse ensino. Não é brincadeira ensinar, viu, gente? Tá certo. Então devemos comportar que... Lembra no começo do vídeo que eu falei que a gente não pode ser somente pela palavra? E por que não pode? Porque está escrito, meus irmãos. É fácil. Abre a Bíblia comigo. No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2, no versículo de número 10. Por favor, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 ao 14, tá certo? Vamos ler lá o que está escrito? Está escrito assim. Esse ensino tá bom, né, gente? Eita, ensino glorioso, hein? Eita, glória! Ronaldo diz assim ao vivo, gostava muito do senhor, mas o senhor está demais. Obrigado. Se o senhor gostava de mim, eu estou demais. Aí que você vai gostar mais de mim ainda.
É a alegria do Senhor nossa força. A gente passa por muita luta. Você não sabe a luta que eu estou aqui e estou dando risada porque o Senhor me dá força. Está escrito assim. Olha, presta atenção. Ora, olha só. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las porque se discerne espiritualmente. O que Paulo quis dizer com isso? Estava um confronto. O poder de Deus tinha que ser manifestado, não somente de palavra, mas de poder, ele disse. Então ele começou a dizer, olha, vamos avivar o poder, porque esses naturais não vão entender porque o coxo anda. Jamais, vão chamar até de planeta, mas vamos atuar no mundo espiritual. Quando Jesus ele sobe, ele entende que agora é a hora de nós pensarmos que Jesus está subindo e no tempo de Jesus não tinha Brahma. No tempo de Jesus não tinha shortinho curto. No tempo de Jesus não tinha cigarro. Alguém aí na Bíblia está escrito que não pode fumar cigarro? Está escrito? Qual versículo que está? Não acharam? E pode fumar cigarro? A pergunta é, não está escrito. Pode? Pode ou não fumar? Não está escrito e não pode. Por que então que a gente fala, não está na Bíblia? Se não está, eu faço. Então fume, pastor. Fume, irmã. Não está na Bíblia que não pode. Pode fumar maconha, vai fumando. Então a questão da ignorância do espírito, ela está em alta. E então por isso que eu estou massageando vocês antes de entrar com a questão da depilação. Por quê? Porque temos um centro que é esse ensino e estamos ao redor dele a dimensão do que aquilo que proporciona, tanto na vida natural, tanto na vida espiritual. Tá certo? É essa a questão. Ah, mas está escrito viciado. Ué, viciado. Então se eu tenho um vício de ficar assim, eu não vou você, a questão é essa. Mas não está falando de cigarro. Não interessa. Eu quero ouvir a palavra cigarro. Não tem. É como fala dos beberrões. Não falou de Brahma, mas os beberrões. A questão é, o que nós vamos entender aqui, as pessoas querem que a palavra raspar, depilar e tirar os pelos estejam na Bíblia. E não vai estar. Mas a questão é, estamos em dois mundos, batendo de frente com dois mundos. O mundo do espírito e o mundo da natureza humana. Isso aconteceu no primeiro debate através de Jesus Cristo e Anás e Caifás. Lembramos nós que esse dia do confronto foi terrível, foi maligno. E por quê? Porque Jesus falou assim que falava com o Pai. E Anás e Caifás falaram, faz 400 anos que ele não fala com a gente. Como podemos nós, somos filhos de Abraão, e você fala com Deus? Como assim? Jesus vivia no Espírito. E os religiosos viviam na palavra. Eles conheciam a Torá. Eles viviam a Torá. Eles sabiam tudo o que acontecia na Bíblia, na Torá inteira. Então, eles não entendiam o que estava no Espírito, que não era visível, não tinha páginas. Ao contrário, Jesus era uma página aberta porque ele era o verbo de Deus. Então, esse fato da depilação, ela já começa a bater em dois sentimentos. O homem natural não vai entender por que a irmã não se depila. E agora, por que a irmã não se depila? E por que essa irmã que se depila, sendo que eles estão no mesmo Cristo, e que essa aqui não tem argumento, como essa também não tem argumento. Tanto os que depila e os que não depila, nenhum está certo em acusar o outro. E por que não? Porque essa daqui que fala que pode depilar não está na Bíblia. Aonde está na Bíblia que pode depilar? Exato, não tem. Só fala sobre cabelo, corte, separação, depois a gente vai entrar nesse assunto. E também a outra não fala concretamente que não pode. Que pode também não pode. Então, onde vai ficar agora o resultado de duas pessoas que entram com sino onde pode e não pode? Vamos lá. Quando Paulo diz... Não, tá lindo esse ensino, hein, cara? Tá tremendo esse ensino, hein? Tá forte. O que eu vou falar agora, primeira coisa que eu disse lá no começo do vídeo, eu não jogo para as duas equipes. Eu tenho que andar no espírito e viver no... Então, eu tenho que viver a vida do espírito. Tá certo? Então, do lado do espírito. Quando Paulo diz essa questão, que o homem natural não vai compreender as coisas do espírito, Jesus está subindo e disse assim,
Eu irei, mas agora testificará um de mim. Então o Espírito Santo nos ensinará em toda a verdade. Então, a questão dos pelos, dos cortes de pelos, devemos também menção em livro de Eclesiastes, que não se deve tirar nem acrescentar para que haja temor diante do Senhor. Esaú peludo, ninguém fala nada. Ah, então Esaú era porco. Não. A questão dos pelos é uma concordância de profundidade com Deus. Se você entender que o homem e a mulher que se separa somente para Deus, o próprio Espírito Santo, lá na profundeza, vai dominar todo o corpo. E por que vai dominar todo o corpo, meus irmãos? É simples. Vai dominar todo o corpo, porque o Espírito que está dentro de nós vai testificar de Cristo, ele quer dominar o corpo. E esse domínio do corpo é um domínio que chega ao ponto da mulher desistir da sua própria existência, não querer mais ser chamativa para ninguém. Se o marido dela ama, ela ame. Se não ama, ela está amando a Deus. A questão da depilação é um fato de nós entendermos da profundidade na oração. Eu, por exemplo, pastor Júlio César, não condeno a prática de depilação, mas não é lícito. Não é lícito. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Não convém. Por que eu acho, não tenho certeza que não convém? Porque, meus irmãos, é simples. Quando uma pessoa está no mundo espiritual, lá no espiritual, ele já não ama nem a sua própria vida. O qual que é mais fácil fazer? Deixar a sua própria vida ou deixar de aparar os pelos? Responde aí. Alguém já respondeu? Hã? Qual que é? Qual que é mais difícil? Vai, vamos lá. Qual que é mais difícil? Deixar a sua própria vida ou raspar o pelo? Exato. Pessoas que deixaram a própria vida, automaticamente vão deixar, não o relaxo, mas deixando o corpo como Deus o fez. As pessoas que vivem esse sentimento de não raspar, de não mexer o corpo, são pessoas que têm que ser respeitadas, pessoas que estão em alto nível espiritual. Tem pessoas que estão em alto nível espiritual. E isso eu também cogitava quando eu não era um servo de Deus, quando eu era meia tigela. Eu vi esse povo deixando a própria existência, deixando a vaidade. E este povo orando e buscando e chorando se sente bem. Se você procurar uma velhinha que não se raspa, que não se depila, ela é alegre. Nada impede dela sorrir. E ao contrário, ela é mais feliz que você que se depila. Então, aonde vem essa felicidade? Essa felicidade vem de uma vida com Deus. Vem de uma profundidade com Deus. É por isso que esse ensino de depilação é um ensino que a gente não fica entre dois mundos, mas que ficamos com a direção do Espírito, que ele discernirá em toda a verdade. A questão é, o que vai fazer de mal você parar de depilar? É essa a pergunta. Por que tanta raiva com os que não se depilam? Por exemplo, o homem. Tem coisas que tem para o homem, tem coisas que tem para a mulher. A Bíblia diz que para o homem cabelo grande é desonra, mas para a mulher é honra. Para você ter uma ideia, a mulher cortar o cabelo, vaidade, não pode de forma nenhuma cortar o cabelo, mas ela tem que cortar a unha. A unha pode cortar, o cabelo já não, porque unha crescida, vaidade de cabelo curto é pecado. Então, você olhar bem, analisar as coisas, elas devem ter realmente tomado consecução do poder do Espírito que convence. Não é de uma dimensão de falar, está errado os seus macacos, isso, aquilo, não. É templo e morada do Espírito, ele que habita, ele que dirige. Não cabe a mim, não cabe a você denigrir alguém. Então, se a pessoa está em depilação, eu tenho certeza do que eu estou falando. Isso é falta realmente de uma entrega muito maior. Lembrando que tem muita mulher de perna peluda, até de bigode, fofoqueira, mentirosa, contendeira. Porque levou o RI da igreja e deixou a prática do convencimento. Nós devemos entender que não é cabelão, mulher de barba que vai ser salva. Não é essa a questão. Deus não leva essa questão como salvação. Mas eu, como pastor há 10 anos,
Eu também era nécio nesse sentimento, porque não tinha respaldo bíblico, mas tem espiritual. Essas pessoas que vivem uma vida santa, elas se separam não uma vez, elas se separam 1000 de vez. E para você que se depila e está olhando esse vídeo com cara de sarcástica, posso falar uma coisa com você? Vai aprender com as freiras que não se depilam. A Igreja Católica dá exemplo para vocês cristãs. As freiras não se depilam. As freiras, aquelas que vocês falam que vão para o inferno, aquelas que vocês falam, está adorando Maria, elas vão até para o céu, elas têm mais temor no corpo do que você. Você anda mostrando as pernas, os braços, e a freira totalmente tomada, e somente só com o rosto de fora, e nem tão pouco sai do convento. E você aí está achando que a pentecostal, cheia de autoridade, do reteté, enquanto a mulher, a filha das trevas, se torna mais prudente do que da luz. Então, depiladora, você entende isso? Dá para entender por que eles não se depilam? Dá para entender porque a Igreja Católica tinha essa doutrina há mais de séculos? Então, entenda uma coisa. Devemos entender que muitas coisas a Igreja Católica pode estar errada, mas tem uma coisa que a Igreja Católica acertou: em doutrinar as freiras. Embora sejam os seus fiéis não são doutrinados. Mas a doutrina das freiras é muito mais linda que a doutrina da ISA. Eu vou começar a fazer isso aqui na igreja. Começar a fechar, só deixar o rosto. Boa ideia. Então a doutrina das freiras atropela o seu desequilíbrio sentimental. Então não devemos chegar aqui e condenar quem depila e também condenar quem não depila. A questão espiritual, discernimento espiritual, que derruba qualquer ignorância. E logicamente que lembrando nós, meus irmãos, que cada um vai prestar conta com o que fez intermédio do corpo, segundo a Bíblia Sagrada, o bem ou o mal, e também as ações e as práticas de justiça. Então, o que vocês querem? Vocês querem levar em consideração que Jesus está voltando e o tempo é breve? Ou vocês querem levar em consideração amar a sua própria existência? Aí que está o declínio da situação. Vocês precisam entender essas coisas. É uma questão de lógica. Entendemos que deixamos a nossa própria vida por amor a Jesus Cristo. Deixamos a nossa própria existência, que é muito mais que um pelo. Gente, a vida inteira é muito mais que um pelo. E o que Deus exige? A nossa própria vida. Homem de barba, pecado? Claramente que não. Mas não convém um homem barbudo dentro da igreja. Para quê? Quando você vai em interrogatório numa empresa, você tem que tirar a barba. Você tem que tirar a barba porque ele não aceita foto com barba. Porque a sua fisionomia é essa. Bebê não nasce com barba. Barba é um crescimento com o tempo. Mas não é de costume mais. Não é de costume mais. José fez a barba para se apresentar ao rei, enfim, aquela bagunça toda, essas brigas entre vocês pentecostais. Gente, nós temos que entender uma coisa: quando nós temos temor ao corpo, quando nós temos temor a Deus, excede qualquer loucura aos homens naturais. Era loucura e loucura, muita loucura. Você vê um menino de 8 anos pegar mil junta de boi e as únicas 1000 queimar em cima do monte para chamar a atenção e sacrifício vivo a Deus. Era loucura. Então nós temos que entender o seguinte: respeita as pessoas que oram mais. Não adianta. A nossa igreja, a Bíblia Sagrada menciona, nós somos em degraus, meus irmãos. Quem está santo, santifique mais ainda. E santidade não é somente veste, já falei isso. Santidade é caráter, pois está escrito: segui a paz com todos e a santificação. A paz primeiro, a santificação depois, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitas pessoas estão dizendo só porque estão um cabelão, tem uma saia no pé, vai para o céu. Como aquele pastor um dia errou falando que aquela cantora foi para o inferno. E eu disse: se essa cantora tivesse com uma saia no pé, sem pintar o cabelo, estaria no céu para os religiosos. Estaria lá adorando a Deus no céu. Mas porque pintou o cabelo, foi para o inferno. Não sabe. Ficou 7 dias, Fabiana Anastácio, internada. O que ela falou com Deus? 7 dias. Quem sabe vindo a morte dizendo: Senhor, me perdoa. E Deus perdoou todos os seus pecados. Mas para os religiosos, se tiver com a saia no pé e o cabelo grande, está no céu.
E é isso que nós erramos. A tendência é o caráter primeiro, para depois a transformação, que vem pelo convencimento do poder da palavra. E é isso que nós não podemos focar, parar de focar. Que quem convence nós de todas as práticas é o Espírito do Senhor. Então não convém uma mulher com a unha grande, para quê? Qual é a necessidade da unha grande? É coçar o ânus? Porque dá aquelas coceiras no ânus, não dá, pessoal? Quem já teve coceira no ânus? Eu já tive. A gente fica coçando ali o ânus. Você acha que é para isso que Deus fez a unha grande? Nada disso, não tem vínculo coçar. Não tem vínculo arrancar minhaca do nariz, quer que eu fale outras coisas? Eu sou uma pessoa muito aberta para essas coisas, eu não estou aqui para brincar. Então, o que nós temos que entender? Para quê? Qual que é a necessidade de uma unha grande? Vaidade. Existe a vaidade e a necessidade. Qual que é a necessidade? Me diga. Por que eu vou fazer minha sobrancelha? Me explica aí. Para que eu vou fazer minha sobrancelha? Para que eu vou fazer minha sobrancelha? Me diga. Eu quero que as mulheres que fazem sobrancelha, qual é o significado? Vai. Quem raspa a sobrancelha? Fala, qual é o significado? Eu quero entender, por que vocês raspam? Você não tem argumento. Qual o significado de maquiagem? Para me sentir bem. Então você está mal, minha filha. Vai buscar Deus. Porque você não nasceu com isso aqui fininho, não. Você não nasceu com a maquiagem, não. A questão é essa. Nós devemos doutrinar nossa mente racional em Cristo. E tentar chegar o mais próximo da santidade que Deus exige. Ou não. Então, fazer de bonita para o homem com o coração gelado, apodrecido e pecaminoso. Devemos entender que as intenções do Espírito não é somente santificar o corpo, as intenções do Espírito é caráter, não religioso, mas sim um novo nascimento, para que a glória de Deus se aperfeiçoe em todas as ações, e que essa glória vem tão forte para o ponto de entregar assim a luz diante dos homens e glorificar o Pai do céu. Se você não sabe, o pelo pubiano, por exemplo, se você for num médico, ele vai falar, para que serve o pelo do pênis? Para que serve o pelo da vagina? Proteger. Vocês acreditam nisso? Proteção. Todos os pelos foi organizado. Todos os pelos foi dado pelo Senhor de uma forma linda, maravilhosa, no lugar certo. Ai, mas eu sou mulher, eu tenho bigode. Não se preocupa que o mundo pensa de você. Vai ter um homem que Deus vai tocar no coração dele, porque o homem de Deus ele não olha a aparência, mulher bigoduda. Um homem de Deus cheio do Espírito Santo vai casar com você, vai te beijar e vai lamber até esse bigode que a senhora tem. Não devemos importar o que o mundo pensa, ou se vamos ficar bonita para as pessoas que nos verem. Devemos importar na profundeza do Espírito, para que possamos estar juntos para uma dimensão só. Então não critique quem não depila e quem depila, então deixe, vamos orar. E o Espírito Santo vai mostrar para vocês aquilo que eu estou defendendo. Porque também foi ética minha, uma pergunta minha. Que eu dizia, mas como assim? O cara não se depila. Quando o apóstolo Paulo, ele chega ordenamente. Quem está gostando do ensino está muito forte. 2.000 pessoas ao vivo, que bênção. Deixa seu like e vai compartilhando. Quando o apóstolo Paulo, meus irmãos, não tem ensino igual esse no canal. Desculpa falar. É porque eu sei quem está falando comigo. Antes de eu abrir mão, ensinar é coisa muito terrível e tenebrosa. No dia do juízo eu vou ter que dar conta desse ensino. Vocês acreditam nisso? Olha que ensino claro. Para de ser cabeça de lata. Olha que coisa clara. Cada um na sua. Vai quietinho. Não fica acusando ninguém, não. Os religiosos gostam também de acusar as Barbie, né? Ah, depilando! Eu vi no inferno sua perna. Daqui a pouco eu vou falar que viu o meu rosto no inferno que eu acabei de fazer a barba. Eu acabei de fazer. Né? Então, a questão é essa. O terror dos crentes pentecostais. Gillette. Quando vê aquela marca Gillette, fala, queima ele. Queima ele. Queima ele. É mais ou menos assim. Como eu já queimei, né? A ponta do dedo esses dias. Então, a questão é, não é essas práticas. Vamos entender que, quando o apóstolo Paulo pega a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 6, no versículo 19 e 20, ele diz assim, ó, agora sabem que vocês, o corpo de vocês, ele é santuário do Espírito Santo. Tá. Vou matar numa paulada só. Quem quer ver eu matar numa paulada só? Quem quer ver? Quem quer ver eu matar na paulada só? Vai, rápido.
Quem quer ver eu matar na paulada só? Vai, rapidinho. Vai, eu quero, escreve aí. Eu quero ver você matar na paulada só. Tá vendo? Vocês querem que eu mato numa paulada só. Eu não sou homicida, eu não vou matar ninguém numa paulada só. Olha, todo mundo querendo dar paulada? Não, quem dá paulada o quê, meu irmão? Não vou matar ninguém, não. Eu vou fechar aqui só para vocês verem como que é as coisas. Presta atenção. Quando ele diz assim, olha o primeiro versículo, olha o primeiro ponto, olha que interessante. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário de Deus? Lá em 1 Coríntios, pega a tua Bíblia, 6, 19 e 20. Tá certo? Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Peraí. Agora eu vou acabar com tudo. Posso? Não vou acabar também, não vou responder de altura. Você é religioso? Ah, eu sou, hein? Você é temente a Deus? Ah, é? Você lê Bíblia? Leio. O que está escrito lá? O corpo é seu? Não é. Tá? É de quem o corpo? Uma pergunta a todos que estão ao vivo. De quem é o corpo? Deixa eu ver aqui se alguém me escrever. De quem é o corpo? De quem? De quem? De quem é o corpo? De Deus? Não. Espírito Santo. Tá bom. Você pediu. Por isso que eu tô falando para você que a não depilação, ela perde. A não depilação, ela ganha dos depilados. Os depilados, pelados, perdem para os não depilados. Por quê? Porque agora, os depilados aperta a situação. Você pediu para Deus para depilar? Vou ficar calado. Você pediu para o dono do corpo para depilar? É por isso que os não depilados ganham nessa parte. Porque eles têm temor de que o corpo não é deles. Se eles tiram uma casquinha, já, meu Deus do céu, o corpo não é meu. Será que machucou? É isso que nós devemos entender. Pediu. Entende? Por que você deve pedir? Porque a Bíblia não menciona. A Bíblia não menciona essa questão. É como raspar, como eu falei que eu raspei. A Bíblia menciona em partes. Deus condena algumas coisas, condena. Mas a profundidade da oração faz com que vocês recebam o caráter de cada um de vós. Mas sabemos nós que existe um intermediador que geme dentro do corpo, que sabe o que é bem para ele, o que é mal para ele, o que é bom para ele, o que é mal, aquilo que pode, aquilo que não pode. Tem coisas que vão parecer iguais. Raspar o pelo do rosto como raspar uma perna. Por que o homem pode raspar a barba e eu não posso raspar a perna? Aonde está a perna? Na perna. E aonde está a barba? No rosto. São membros diferentes. São lugares distintos, diferentes. É como se fosse entender que o corpo ele tem... O homem e a mulher não devem ser comparados, meus irmãos. Embora seja que para o homem também, essas depilações genitálias, isso é um horror. Não sei para que fazem isso. Não tem porquê. O seu pênis é só a sua esposa que vai ver. A sua vagina é só o seu marido que vai ver. Logicamente que vai entrar no poder do debate. Meu marido é ímpio, já não quer. Pronto, vou fazer um caminhozinho lá na vagina para ele chamar minha atenção. Isso não é lícito. A sedução, seduzir seu marido? Será que seu marido está por você por amor ou por sedução? Devemos compreender as coisas do espírito. O corpo não é do teu marido. Tá na Bíblia. É do teu marido quando você casa. Mas não é isso que eu estou dizendo. Antes do teu marido, o corpo, o proprietário fiel é o espírito. Não é porque, casou comigo, é crente, vai ter que fazer sexo anal, vai ter que chupar, vai ter que fazer... Nada disso. Nada disso. Acordem.
O corpo, antes de ser marido, tem que ser reservado ao espírito. Meu marido está assim, largue-o. O que Paulo disse? Aqueles que não querem se submeter, aqueles que não se constituem, não andam juntos, que se separem, mas que não pode casar de novo. Porque Deus nos chamou para ser submissão a homem nem a mulher. Mas quem vai separar? Quem vai? Ai, não, eu não posso separar, eu não tenho para onde ir. É claro, é por causa desses sinais que não tem mais valentes na terra. Logicamente que não tem. Então, por isso que se eu chegar aqui e apertar com vocês o evangelho, vocês ficam de cabeça, sério? É como eu falei esse dia na live, nós morrendo, perdendo um pedaço, levando tiro no rosto, arrancando nossa cabeça pelo evangelho. Porque está na Bíblia Sagrada que nós íamos morrer também mutilados. Mas então essas coisas ficam ofusca e quietinha, né? Ninguém toca no assunto. Quando Deus fala, olha, tem que amar mais a mim do que o teu próprio esposo. Quem que vai largar o esposo? É por isso que o evangelho está dessa forma. Porque não tem a profundidade da palavra. E está na Bíblia. Por isso que os pastores colocam todo mundo lá, a família lá. Minha filha, meu filho, meu tal. E aí, sabe o que ele faz? Ele pega e ele diz, é uma igreja de família. Como é uma igreja de família, sendo que Jesus trouxe a espada para separar a família? Então, para mim, barba é vaidade. É diferente. O homem deixar a barba, para mim, é vaidade. Hoje, no tempo de Levítico, uma ordenança de Deus, diferente. Então, isso é espiritual. Descende espiritualmente. Então, a questão está muito mais para não depilar do que para depilar, e isso é fato. Que lhe foi dado por Deus, e que vocês são de vós mesmos. Vocês não são de vós mesmos. Ou seja, você não manda em você. Ó o aparelho, vaidade ou necessidade? Primeiro, para colocar um aparelho, tem que passar pelo prontuário. Se o médico vê que você não precisa de um aparelho dentário, você não vai para o aparelho. Mas como dói a mandíbula, dói a cabeça, é temporário. Logo, logo eu vou arrancar isso aqui. Isso aqui não é uma vaidade, é uma necessidade. Porque passa por um termo de saúde. Isso mostra que é um médico, um especialista, que vai tratar bem dos seus dentes. Para que você não tenha dor de cabeça e nem dor na mandíbula. Então é uma saúde, é um ferro que vai endireitar a necessidade da saúde. É diferente. Qual a necessidade tem para ser depilação? A pessoa não vai depilar a perna e usar uma saia longa. Não vai. Meus irmãos, é por isso que não é fácil o céu. Quem que vai depilar? As mulheres que estão ao vivo aí. Quem depila para usar uma saia longa? Vai mostrar as pernas. Por favor, mulherada, me responde. Alguém se depila para pôr de saiona? Por favor. Meus irmãos? Não, né? Que terrível, né? Mostrar as pernas. Poxa, tristeza. Então, as pernas não eram para ser mostradas pelos evangélicos. As freiras, vamos lembrar das freiras. Eu vou virar católico roxo. Estou falando que relógio é pecado, é vaidade? Não. Nós temos que estar dentro do tempo. Há tempo para todas as coisas abaixo do céu, então eu tenho que estar no tempo. Opa, tempo de sorrir agora. Opa, tempo de... então tem que estar no tempo. Se lá no céu tem tempo, aqui tem tempo. Tudo é um tempo, então eu preciso estar dentro do tempo. Há tempo de chegar, tempo de afastar. Então tem que saber o tempo de parar a live. Por isso que eu tô com o relógio, tá certo? É por isso que o evangelho tá muito difícil você ensinar hoje. Cabeças de latas, sem entendimento, que não vai chegar no lugar nenhum. Tá certo? Então aqui não trouxe ofensa para quem se depila e nem tão pouco que não se depila. Mas que tudo sabe que esse aqui tá ganhando. Porque nós temos um dono no corpo que não mandou fazer tais coisas. Que deve ser orado tudo que vocês fizerem. Deixa eu perguntar. Qual é a necessidade do brinco? Qual é a necessidade do brinco? Alguém sabe? Cabelo nem precisa falar, Coríntios. Não pode. Cabelo não pode tocar, véu da mulher, nem ponta. Qual é a necessidade do brinco? Alguém sabe aí? Eu não sei.
Nem sei por que usam brinco. Para discernir entre mulher e homem, até homem usa brinco. A questão é essa. Qual é a necessidade? Quando nós colocamos o brinco na orelha, o nosso bebezinho não tem orelha furada. Nós adulteramos o corpo. Ou seja, o que é adulteração? Adulteração é você pegar e colocar água na gasolina. A gasolina não é da mesma forma, não foi essa fórmula que foi criada. Então, automaticamente ela está adulterada. Então, não foi essa forma que Deus te criou. Deus não criou você com furo nas orelhas. Tá certo? Não criou você com furo na orelha. Então, para que vai furar a orelha? Não tem necessidade alguma. Mas vocês não orou a Deus. Maquiagem, maquinar uma imagem. Para ficar bonita, até chorar, né? É por isso que você não chora na igreja, né? Porque se chorar, vira aquele... O mar entra aquele... Olha, uma vez eu estava numa pregação onde a mulher chorou e a lágrima saiu preta, assim, igual um piche, preto, 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 preto. Eu fiquei olhando, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu fiquei olhando e falei, nossa, lágrimas pretas. E fiquei olhando, a lágrima preta descendo, a lágrima preta. E foi descendo, e passou pelos lábios dela, aquela lágrima preta, 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 preta. Eu falei, meu Deus, o que é isso? As lágrimas não eram... Eu falei, meu Deus, é o fim dos tempos. Os homens não choram mais com lágrimas que cor de água, cor de vida. É preto, o lodo está dentro das pessoas. Eu fiquei assim, será que tem muito lodo lá dentro? Jesus amado, tem lodo dentro da mulher. Por isso que essa mulher está na escuridão. Meu Deus, que escuridão terrível. E eu comecei, será que é espiritual? Deve ser espiritual. E eu comecei a coçar o olho. Eu comecei a me beliscar para ver se eu estava no mundo físico. Aí a hora que eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, realmente, isso daí é terrível, hein? Aí eu fui se aproximando dela com medo, eu falei, daqui a pouco vai manifestar. A hora que eu fui ver, era uma tinta preta que as mulheres passam aqui. Ah, tá, lembrando dessa tinta preta que as mulheres passam aí? Olha só como a depilação ela te leva para essa condenação em outros fatores. Deixa eu perguntar, as assembleianas, tá bonitinha, até da Deus do Amor tá assim, vocês estão lindinha, agora vocês estão fazendo tinta aqui também. Engraçado, quem tem tá cortando, quem não tem tá pintando. Ah, é o fim do mundo. Quem tem está cortando. Quem não tem está pintando. Vamos, 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 vamos. Poxa, quem não tem tá cortando. Quem tem tá pintando. Misericórdia, assembleianas. O sangue de Jesus te repreende. Sangue de Cristo. O corpo não pode ser adorado dessa forma. Isso é idolatria, hein? Idolatria isso daí. Tá certo? Pintando. A senhora já fez? Está arrependeu? Glória a Deus. Está arrependida? Foi, chorou mesmo. Deus te arrepende. Mas o que tem de mulheres fininha, fininha. Quem tem está cortando. Quem não tem está pintando. Isso aí é prática egípcia. Tá certo? Quem fazia isso era a filha de Faraó. Então, o corpo deve ser respeitado, seus limites no poder do Espírito. Aqui, amém? E o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Então, cuidado. O corpo não é para essas... Isso é imoral. É imoral. Deus não habita nisso. É imoralidade. Os demônios dão risada. Falam, eita, vamos destruir aquilo que parece com Deus. Você sabe por que o demônio ele tenta mudar a sua face? Porque você parece com Jesus. Se você mudar a face, você vai parecer com ele, porque ele não parece mais com Jesus. Ele está todo adulterado com as impurezas deste mundo. Então, veja bem para onde está indo a tua alma. Eu acho que o tempo hoje é tempo de oração e não é lícito, não convém. Tá certo? Não convém se depilar. Isso é higiene. Esses aí, os picareta pastores de hoje. Olha, eu vou falar uma coisa bem clara. Eu sou do conservador, sim, de doutrinas atrás. E não me arrependo, não. Tá certo? E as irmãs da nossa igreja, elas não se depilam. Mas se você vê como é o amor de pessoas, as irmãs da SA. Nossa, precisa de ver, gente. Os casamentos delas é alegres. O marido olha, amorzinho, eu te amo. Ai, pastor, minha bênção. Enquanto você se depila todo, seu casamento é destruído. Que coisa, não? Que diferença daquele que teme a Deus, daquele que não teme, serve, não serve? Como que é diferente? O cara vê a mulher toda peluda e ainda consegue amar. Sabe por quê, irmã? Sabe por quê? Porque o amor não está na vagina. O amor não está no seio.
O amor não está num rosto bonito. O amor, ele não consegue enxergar. E ele tudo crê, tudo pode, tudo suporta. Ele suporta a doutrina de Cristo, ele suporta a doutrina do Espírito, ele suporta tudo. Então devemos entender que a sã doutrina do Espírito deve ser conservada e também defendida. Tá certo? Quem entendeu, dá glória a Deus. Você vai deixar seu comentário aqui embaixo. E é isso. Quem entendeu tudo? É isso. É para isso que Deus me chamou, para ensinar. E nós devemos entender que é esse momento. Gel no cabelo é vaidade. Por que seria? Vamos lá. Não, o gel é o quê? Ele é um creme de pentear. Então, o seu creme de pentear não pode também. Daqui a pouco vocês vão falar que não pode nada, e vocês vão ficar congelados. E é engraçado que os falam que não pode, é os que mais fazem coisa errada. Né? O gel, eu mesmo uso gel. Sabe o que eu faço com gel? Eu não gosto de ficar penteando o cabelo. Eu já põe aquela bolota e falo assim, ó, acabou, tá penteado. A necessidade social, ela deve levar em consideração, tá certo? Escovar os dentes. Imagina você pregando no ônibus, já o povo não gosta de crente. Imagina aquele bafo de crente que, né? Então a questão é, né? E não é porque eu estou defendendo o gel que eu uso, não, tá? É porque também se fosse ruim e errado eu não usaria. Concorda? Eu quero ir pro céu, né? Então, o gel não é um creme? Não é, mas ele é para pentear. A diferença é essa, tá certo? E ainda serve igual o seu creme. Tem creme de mulheres que usam para modelar o cabelo. Eita, que cabelos, cremes com cachinhos, enfim. Estamos falando de pelos, eu acho que você já ouviu e deu para ser. Axila para quê? Eu mesmo tenho minha axila bem peluda. Esses dias eu abri o braço assim, um macaquinho pulando, um chimpanzé. Não, tô brincando. Logicamente que é para vocês entenderem. Fazer parábolas para vocês entenderem. Mas o que nós devemos ser muito felizes assim. Minha esposa me ama dessa forma. Estamos alegres. Vamos morrer dessa forma com muito temor a Deus. Tá certo? Então, começa hoje a fazer um propósito com Deus. Ore. Vamos lá. Vamos embora e vamos para o céu. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. E queria aproveitar, dizer mais uma vez um pouquinho sobre a clínica de recuperação, para vocês ajudarem. Estamos quase comprando a clínica. Vamos comprar para fazer o trabalho na Cracolândia, lá na rua Elvete, do centro de São Paulo. Vamos estar filmando lá, pegando os meninos da rua, tirando o crack e internando. Hoje, agora, estou de viagem, estou indo para uma clínica de recuperação, lá onde eu tenho os meus filhinhos, né? Eu digo sempre filhinhos, onde totalmente de graça. E se você quiser ajudar essa obra, na descrição do vídeo tem aqui as contas do ministério, tá certo? Quem está chegando agora, sou um pastor que vive pela fé, não vivo atrás de dinheiro, vivo pela fé, não tenho salário e trabalho tanto aí com amor a Deus como uma pessoa muito realizada por estar fazendo o ID do Senhor, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe vocês e vamos lá, né? Jesus está às portas, o tempo é breve, vamos se santificar cada dia mais. Quem está santo, santifica aí. Quem está sujo, é claro que vai se sujar mais ainda. Quem entendeu tudo, vocês agora vai falar. Você vai parar de olhar para mim e vai digitar no seu celular. Quem gostou do ensino, diga eu amei. Quem amou, diga eu amei, por favor. Escreve aí, eu quero ver você escrevendo. Cadê você? E ó, confirma no Play Store, a notificação, tudo certinho para que vocês não... Gostou? Foi lindo. Quem achou bem explicado? Vai, gente, todo mundo. Né? Todo mundo achou bem explicado, eu entendi tudo, pastor. Só que não entendeu os cabeças de lata, que não compreende, não sabe nada do que a gente fala. Tá certo? Muito bem explicado, muito bem colocado, muito bom, levando em termo em consideração que tudo é direcionado pelo Espírito, que tem toda a dimensão do poder da justiça. Tá certo? Não fazem nada porque eu estou falando, fazem porque Deus vai te convencer. Não fazem porque eu falei, tá certo? Fazem, pois o Espírito Santo, ele vai te direcionar, tá bom? Vai passar prova? Muito, tá certo? Parou de pintar o cabelo, as suas mulheres já falam, parou, seu cabelo tá branco e horrível, vou passar uma tinta aí a semana passada, vamos passar agora então, você não passou semana passada, vai em casa que eu pinto seu cabelo. Você não pode aparecer o cabelo branco que as mulheres já endoidam. Ai, tá veia, você tá veia, você tá veia! Né? Parece que incomoda. Realmente incomoda. Quem se separa, incomoda os que não se separam. Grande abraço, freiras. Quer congregar comigo? Quem é freira aí que quer congregar comigo? Freira, estamos aqui pedindo, vamos fazer um coral com freiras, porque aquelas mulheres é doutrinada. Vocês ficam falando de vocês, você tem que aprender com as freiras. Vamos aprender com as freiras, mulherada. As freiras dão exemplo, né? Nem homem na rua vê, só vê o padre lá dentro do convento. Então lá, né?
Vamos aprender com as freiras aí, que as muçulmanas que nem se depilam e nem tampouco mostram só o rosto, só o olho, aquelas que só mostram o olho, né? E a gente tá brigando aqui, é muito para mim, é muito para você. Tomara que não seja muito de tormento no dia do juízo. Grande abraço, Deus abençoe a todos, bem explicado. Comentem, se vocês não comentaram, tinha 1000 comentários nesse vídeo, é porque vocês não gostaram de nada, tá certo? E não condeno quem se depila. Você que se depila, ore e Deus vai te mostrar o melhor caminho, tá certo? Mas é muita oração, não é pouca não, tá? Para chegar naquele nível, tem que orar muito. Grande abraço a todos, Pai do Senhor, e até o próximo vídeo. Grande abraço, Deus abençoe a todos e vão comentar, hein? Se não comentar, antes da meia-noite eu quero ver 40.000 comentários. Pai do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês, seja o que depila, o que não depila, eu amo todos vocês, tá certo? Um grande abraço, eu tenho certeza que você é um homem especial para Deus. Jesus vai te convencer no momento que você se entregar para Ele, tá certo? Um grande abraço, comentem, compartilhem e dê o joinha. Paz.